começa falando sobre um influenciador brasileiro, Júnior Pena, que foi detido por agentes do ICE no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por um policial que é amigo do influenciador. Júnior Pena é conhecido nas redes sociais por defender a gestão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O UOL apura qual foi o motivo da prisão. Hoje, Júnior Pena permanece sob custódia em Nova Jersey, enquanto a nova defesa dele, os novos advogados, tentam impedir a transferência para outro estado. Assunto para Bruno Bolognesi, professor da Universidade Federal do Paraná, e para Denilde Roushacker, professora da ESPM, que estão aqui conosco. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Professora Denilde, quanto tempo? E aí, o ICE agindo e não poupa nem mesmo brasileiros que são apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Sobra até para eles, né, professora? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite novamente. O ICE tem feito aí uma política de prisão e de atuação em todos os estados, né? Nesse caso, no estado de Nova Jersey, que é um estado que tem muitos brasileiros e acaba sendo, provavelmente, a comunidade brasileira vai ser também afetada, já vem sendo, né? Relatos que mostram muitos brasileiros que estão preocupados com a situação e com o como tem agido aí a polícia migratória. Mesmo os brasileiros apoiadores do Trump, como também outros grupos latinos que apoiaram o Trump na eleição, também têm sofrido com essa nova política de cada vez mais dura contra os grupos de imigrantes. Então, o que mostra que tem duas lógicas aí que tem sido colocada pela questão do ICE. Tem uma de que ela quase que já descolou do processo legal, e vem atuando de forma bastante arbitrária, e por outro lado tem sido também não ideológica no sentido de olhar para quais os grupos, e sim olhando para os grupos migratórios. Então, pessoas que vivem em locais que moram um grande contingente de imigrantes, que tenham situações, em regiões onde tem situações de não documentados, onde o ICE tem feito as principais ações. E o que a gente tem visto aí gerando um grande debate também nos Estados Unidos. Do ponto de vista político para o Trump, isso começa a afetar a sua base de apoio, exatamente porque vem atingindo grupos que já tinha, durante a eleição e o ano passado, tinha sido bases de apoio. Então isso também aí pode ter um reflexo para a eleição interna nos Estados Unidos esse ano. Então, acho que essas são indicações. Agora, para os brasileiros, de fato, há uma apreensão cada vez maior, especialmente aqueles que vivem em estados considerados muito abertos, mas que o Trump vem sinalizando que vai manter não só a pressão, como também essa atuação do ICE de forma muito ostensiva. Exato. Bruno Bolognesi, da Universidade Federal do Paraná, prazer recebê-lo também. Boa tarde. Como é que o senhor tem acompanhado essas últimas do ICE? A gente acaba de noticiar a detenção de um influenciador brasileiro. Publicamente ele já defendeu a gestão Trump algumas vezes, mas é claro, isso não é considerado na hora da ação do Serviço de Imigração dos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, colegas. Obrigado pelo convite novamente. Eu acho que é bastante preocupante, na verdade, essa atuação da Agência de Imigração americana, principalmente porque a gente está falando aí do segundo mandato do governo Trump, a gente está falando de uma época, de uma midterm elections que deve ocorrer aí com uma possibilidade grande de uma vitória democrata, né? E cada vez que isso se aproxima, eu tenho a impressão que o Partido Republicano e o governo Trump tentam reforçar ainda mais, radicalizar ainda mais esse tipo de política. E aí me parece que os Estados Unidos está se encaminhando para um tipo de Estado de
não vou dizer um Estado autoritário, mas um Estado com traços autoritários bastante intensos, né? Então, o Estado de Direito parece não fazer mais muito sentido nos Estados Unidos. Tem um clima de medo entre todas as pessoas que não estão lá, mesmo com documentos, né, mas que não estão lá e não são cidadãos americanos. Então, me parece que esse conjunto de coisas, né, a falta de respeito da lei, a violência com que a polícia anti-imigratória tem atuado, a proximidade das eleições e a sem cerimônia que o Trump tem tido, né, para ter essas atitudes radicais, isso vale para tanto política interna quanto política externa. Me parece que cria esse clima aí de medo que é típico de Estado autoritário, né? Então acho que é bastante preocupante, acho que é bem preocupante os destinos que o Trump está colocando para o país aí nesses dias e nos próximos meses que antecedem a midterm elections.